Salve galera, tudo bem com vocês? Bora falar do grupo C da Copa do Mundo, o grupo do Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia, perdão. Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia. Escócia e Marrocos que o Brasil enfrentou no grupo também na Copa de 98, se reenfrentarão desta vez. Marrocos, o Brasil enfrentou num amistoso nesse ciclo, foi o primeiro amistoso do ciclo, lá no início de 2023. Perdemos no Marrocos, lá no Marrocos, esse jogo. E o Brasil vem tentando se reconstruir nesse período, já começando a falar da nossa seleção, olhando para a Copa do Mundo. Um trabalho de praticamente, quando a Copa começar, vai ter um trabalho de basicamente um ano do Carlo Ancelotti. É um recorte ainda muito pequeno, mas algumas questões que a gente viu que ele implementou e que a gente fica na expectativa de dar certo. Não dá para cravar que vai ser uma seleção candidata a ganhar a Copa do Mundo, mas a gente sempre acredita pela camisa, pela história, pela mística, né, de que sempre que a seleção sai do Brasil desacreditada, ela volta com a taça na bagagem. Então, quem sabe não é mais uma vez isso acontecendo, e que seria a nossa sexta Copa do Mundo e consolidaria o Brasil como uma seleção com maior número de títulos. Já é hoje com 5, mas vê algumas seleções aí por perto tentando crescer. Então, o trabalho do Carlo Ancelotti, ele tem alguns problemas que talvez não sejam dele, mas que ele tem que tentar resolver, né? As nossas laterais são incógnitas, a gente não tem nenhuma lateral direita ou esquerda que a gente crava na pedra quem é o titular, o dono da posição. Testamos inúmeros jogadores e talvez a posição que fosse mais acertada e que combinaria com o estilo que o Carlo Ancelotti quer para a seleção brasileira seria o Militão na lateral direita, como um zagueiro ali, zagueiro barra lateral. Militão se lesionou, está fora da Copa do Mundo. Então nós teremos provavelmente ali o Danilo do Flamengo, que não tem uma sequência tão grande de jogos, já tem uma idade um pouquinho acima, veremos. Ou o próprio Wesley, que foi do Flamengo, está na Roma, joga muitas vezes de lateral esquerdo na Roma, mas é lateral direito de origem, mas é um lateral direito que ataca muito, que não é muito perfil daquilo que o Ancelotti pensa como equipe. Vai ter que adaptar ou pensar em alguma outra solução para esse lado direito. O lado esquerdo, a gente tem ali o Alexandro, que também é titular no Flamengo hoje, mas já há um bom tempo. Ele é um jogador de seleção brasileira, titular da última Copa do Mundo também, enquanto teve condições físicas para jogar. E temos o Douglas Santos, que apresentou ali alguns jogos interessantes e meio que cravou sua posição, mas ainda não dá para cravar na pedra que de fato o Brasil vai com esses laterais. Então vamos ver. Acho que a zaga titular não tem muito segredo, Marquinhos e Gabriel Magalhães, perdão. O goleiro, se tiver em condições físicas, o Alisson é o goleiro principal. Ainda fica uma dúvida ali de outros goleiros, que a gente tem tido uma fase difícil. O Alisson mesmo, uma série de contusões nesse ciclo, jogou muito pouco pela seleção. Casemiro voltou para a seleção com o Ancelotti e se firmou ali. Tem o Fabinho, que é talvez ali o único que possa substituí-lo em termos de característica, que seria um reserva importante. Bruno Guimarães também, o dono da camisa do 8 ali, daquela posição ali, mas o Danilo tá jogando tanta bola que eu não duvido nada o Danilo ter chance nesse time aí em alguns momentos da Copa, até como titular, né? Deve ir para a Copa do Mundo. Fica a grande dúvida em relação ao Neymar. O Neymar tem tentado evoluir, mas fisicamente ainda tá aquém, não daquilo que ele pode demonstrar. Talvez ele já esteja perto do seu ideal, que o seu ideal hoje é diferente do ideal dele de 2018, de 2022, é um outro Neymar, a gente tem que acostumar com isso. Mas a questão é, olhando para o nível que a Copa do Mundo exige, será que o Neymar tem? Eu torço para que tenha, porque é um jogador fora de série, é um dos melhores que nós temos, se não o melhor, dos últimos 20 anos. Então a gente teria que botar muita fé nele. Não sei se ele vai, eu acho que a chance é pequena dele ir, sendo bem honesto, né? Temos aí o Endrick estourando, temos o Estevão que está tentando também correr contra o tempo por causa de uma lesão, o Rodrigo está fora, Vinícius no Real Madrid mantendo uma regularidade muito boa, mas na seleção fica aquela dúvida, será que vai conseguir jogar o que joga no Real? Não conseguiu até agora. Fez até um bom jogo com a Croácia, mas fez um jogo terrível com a França nos últimos amistosos. Veremos então. Seleção brasileira, eu acho que dentro desse grupo corre um risco contra o Marrocos na estreia.
é um jogo difícil, um jogo contra uma seleção que tem uma confiança alta, tem jogado um bom futebol. Contra o Haiti, eu acho que o Haiti tem uma condição técnica ali abaixo das demais e quem perder ponto ou não ganhar de muito do Haiti pode se complicar no grupo. E a Escócia é um adversário que o Brasil enfrenta quase que sempre em Copas do Mundo, mas é um adversário que muito provavelmente o Brasil já enfrente ali numa situação boa para poder vencer, uma seleção que está voltando à Copa do Mundo. Então esse é o panorama da seleção brasileira. Agora, olhando pelo panorama do Marrocos, o Marrocos tentou mais ou menos a mesma coisa que aconteceu no ciclo passado. 3 meses antes da Copa, trocou o treinador. Né? O Bouzraghi acabou saindo, foi 4º lugar na Copa passada com o Marrocos, um maior feito de uma seleção africana. Foi trocada por o treinador que era o treinador do Sub-20. Eu vou até pegar o nome dele aqui para vocês. Só um segundinho, vamos lá. Mohamed Ouabi. Ele era o treinador do Sub-20, que foi campeão mundial Sub-20 em 2025. E ele assumiu agora, 3 meses da Copa, o Marrocos. O Marrocos, em relação a 22, tem uma seleção até um pouco mais jovem, com uma proposta um pouco mais leve e mais técnica de jogo. Por quê? Porque era uma seleção em 22 ali que jogava por uma bola bem sustentada de maneira tática ali, sem correr muito risco. Agora não, uma seleção que quer propor jogo, quer jogar para cima. E isso pode chegar a espaços também contra um Brasil, ou até às vezes contra uma Escócia, que pode se propor a esperar ali o Marrocos. Acho que o Marrocos seria, junto com o Brasil, as forças ali para disputar primeiro e segundo colocado nesse grupo. O Brasil, eu diria ainda um pouquinho, bem pouquinho acima, né? Tem um pouquinho de torcida sim, mas olhando no detalhe, eu acho que quando se fala de Copa do Mundo, a Copa do Mundo tem um peso. Então o Marrocos ali ficaria com um potencial segundo lugar no grupo, nesse sentido, com jogadores interessantes, como ainda líder dessa equipe, o Hakimi, lateral direito do PSG, que tem dominado a Europa nos últimos tempos. Temos o Amrabat, que teve uma passagem bem interessante no Manchester United, um zagueiro, um volante ali de bastante imposição física. E na frente tem um ganho técnico do Brahim Dias. Então o Brahim Dias, jogador do Real Madrid, que foi se desenvolvendo durante esse ciclo e hoje é um jogador, um atacante que agrega muita questão técnica para essa equipe, que nunca foi talvez o grande potencial do Marrocos. Então vai ser interessante esse confronto nesse grupo, vamos ver. Em relação ao Haiti, o Haiti volta à Copa do Mundo depois de 52 anos, se classificou em 74. É uma seleção que, convenhamos, gente, com todo respeito do mundo, e vai para participar. Não dá para querer muita coisa para a seleção do Haiti, apesar de ter jogador como o Wilson Isidore, francês de origem haitiana, que vai jogar pela seleção na Copa do Mundo e que joga no Sunderland na Premier League, na Inglaterra. Então, assim, existem jogadores até que jogam em algumas ligas interessantes, mas como conjunto é uma seleção ainda um degrau abaixo. E, assim, é muito legal ver o Haiti em Copa do Mundo depois de tantos problemas humanitários, tantos problemas de origens naturais que eles tiveram, de terremotos e tudo mais. Né? Quem não lembra do jogo do Brasil amistoso em 2007, se eu não estiver enganado lá, ou 2004, não lembro agora, em que o Brasil foi jogar lá, fizeram uma festa para receber a seleção brasileira. Então é uma seleção que talvez só o fato de jogar a Copa do Mundo já vai gerar uma alegria muito grande a todos, né? Mas assim, não esperem, acho que nem terceiro lugar, tá? É o principal candidato a ser o 4º lugar da chave. E a Escócia que tem uma torcida muito empolgada, muito participativa, estava fora das Copas do Mundo desde 98, volta com uma classificação épica contra a Dinamarca dentro de casa e com uma seleção organizada, com alguns valores individuais interessantes, como o atacante McKean, do Aston Villa, que se classificou inclusive para a final da Europa League, o Tierney, Kieran Tierney, que é um lateral esquerdo, jogou no Arsenal, agora voltou para jogar no Celtic, mas ele joga na seleção numa linha um pouco mais avançada ali, numa segunda linha, não joga ali, porque o dono da lateral esquerda ali é o Robertson, história gigantesca no Liverpool, apesar de não estar no seu melhor momento. O Robertson é um grande lateral e que talvez
passasse, não seria interessante talvez que ele passasse toda a sua carreira sem jogar uma Copa do Mundo. Vai ser muito legal vê-lo lá. O principal jogador da seleção da Escócia é o McTominay, Scott McTominay, que começou no United, saiu e ano passado foi o líder do Napoli no campeonato italiano, no título do campeonato italiano, tem estado muito bem, já tem 2 ou 3 temporadas jogando pelo Napoli, jogando muito bem. Então é um jogador ao meio de campo completo, box to box, com muito vigor físico, com muita imposição e tecnicamente também é um jogador talentoso. Então assim, tem que ficar de olho nessa Escócia. Acredito que a Escócia vai brigar ali pelo segundo lugar, pode se classificar mesmo como um terceiro ali de repente, mas é uma seleção que volta à Copa do Mundo, merece lugar, porque é uma seleção que tem uma torcida vibrante, que fez por onde, dentro de um grupo onde a Dinamarca era a favorita. Então, a Escócia acabou conseguindo essa vaga e vai ser a posição C4 nesse grupo do Brasil. No próximo vídeo a gente vai falar do grupo dos Estados Unidos, do grupo D. Esse foi o grupo do Brasil. Deixa o comentário, deixa a sua curtida, deixa o seu like pra gente aí e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Vamos falar de Copa do Mundo daqui até acabar todos os grupos da Copa. Tá muito conteúdo de Copa, fica ligado. Abraço, gente, valeu!